Olá, Caminho da Luz, seguidores de Jesus, olá, Igreja do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, enquanto o Senhor reforma o templo, a nossa igreja, para que nós possamos estar reunidos pessoalmente novamente, Enquanto isso, nós vamos aqui meditando na palavra de Deus, na sua palavra, na sua verdade, naquilo que Ele tem para nos comunicar como igreja, como povo eleito do Senhor, Como povo amado do Senhor. E transmitir também essa mensagem a todos, a toda a humanidade, a todo aquele que precisa conhecer a verdade do Senhor, o seu plano de salvação, o seu reino, aquilo que vai fazer com que você seja uma pessoa completa, plena, conseguir compreender a vontade de Deus, quais os planos que Deus traçou para o homem, quais os planos que Ele planejou para que o homem tivesse plena comunhão com Ele. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que nós temos estudado, que é o plano de salvação, a soteriologia. E por que ela é tão importante para nós? Há muitas pessoas que aceitam Jesus, estão na igreja, mas muitas vezes não conseguem compreender a profundidade, os impactos que isso causa na vida daquele que é regenerado, que é salvo, que recebe Cristo como seu Salvador, e qual é o papel, qual foi o papel desse plano, qual foi o plano desenvolvido para que essa salvação chegasse até nós, como ela se desenvolve e qual o papel do ser humano nesse plano de salvação. Então, a soteriologia é o que significa salvação ou libertação. Esse estudo ele analisa como Deus planejou, como que Ele realizou o plano de redenção do homem, como que ele funciona. Porque há muitas pessoas que acreditam que estão salvas, mas na verdade não andam, não caminham no plano que Deus desenvolveu para a salvação. Vivem completamente fora desse projeto que Deus desenvolveu. Então, quero nos levar a entender esse plano redentor, essa obra redentora de Cristo na cruz, como que ela se sucede, Mas, primeiramente, nós precisamos entender do que nós fomos salvos. Então, a Bíblia ensina que a humanidade está condenada por causa do pecado, que trouxe essa separação entre Deus e o homem, essa morte espiritual. Em Romanos 3, 23, ela afirma assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A consequência direta do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Assim, fomos salvos. Então, por esses dois versículos, a gente consegue entender já a razão pela qual nós precisamos de salvação, porque nós fomos separados da glória de Deus. O que nos fazia viver, o que nos faz viver é a presença de Deus, é a sua aprovação. E quando nós nos rebelamos contra a fé, contra suas ordens, contra o seu mandamento, nós então nos distanciamos dele, nós perdemos a comunhão que havia no princípio. Então, nós recebemos como punição pelo distanciamento a morte. Então, todo homem morre por causa do pecado, a partir de Adão. Mas o dom gratuito de Deus, que dom, porque parece muito cruel, mas não, Deus, ao mesmo tempo que a morte entrou no mundo, Deus já criou um plano de redenção. Então, Ele deu gratuitamente esse perdão para nós. É a vida eterna que acontece por meio de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e fazendo essa abertura aqui, quero convocar você ter um curtir no nosso canal, um joinha, faça a sua inscrição, compartilhe com outras pessoas, para que essa palavra, para que o nosso testemunho, o testemunho que Deus
imprimiu em nós, fique evidente para a humanidade, porque o Senhor tem usado uma nuvem de testemunhos, né? A humanidade está coberta de testemunhos que podem proclamar que o Senhor é verdadeiro, que Deus existe, que Jesus é real, que Ele realmente liberta o homem desse mundo tenebroso. Ele dá ao homem a salvação que o homem precisa para que ele possa ter comunhão com Deus. Ele transforma vidas, ele regenera as nossas vidas perdidas, ele dá para nós um propósito de vida. Então, compartilhe sim, para que outras pessoas também conheçam o nosso testemunho, como outros milhares que o Senhor tem feito pela terra, né? Suas grandes obras. Mas então, como que o pecado surgiu? Esses dias eu vi um famoso filósofo chamado Leandro Carnal. E ele conhece muitas escrituras, mas infelizmente conhecer as escrituras de Gênesis e Apocalipse não traz ao homem a revelação de quem Deus é. E ele tripudiava, ele brincava com Deus, né, com a história da criação e da queda do homem, como se Deus fosse um menino, como se Deus fosse um homem normal, né, não dando o devido valor e nem entendimento, porque ele não conhece a Deus. E ele ali brincava, dizendo que quando Deus deu a ordem ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia Deus, né? Dizendo ele acerca de Deus, que Deus, como Deus, ele era um Deus muito fraco, muito impotente, já que ele não conhecia psicologia. Quer dizer, o Criador do universo, o Criador do homem, ali era colocado como um ser inferior, né? Numa brincadeira, numa piada feita por esse filósofo. E ele dizia que Deus não conhecia a filosofia e a psicologia humana. Então, ele, ao dizer não para o homem, ele instigou no homem o desejo de praticar o ato contrário, né? Mas ele não sabe acerca de Deus, não conhece o plano da redenção. Que quando Deus ele cria a humanidade, quando ele cria os seres, ele não cria seres autômatos e nem seres escravos para que os sirvam por obrigação, né? Por uma regra, para que eles se prostrem, para que eles adorem a Deus por obrigação. Mas eles são criados livres para compartilhar com Deus da sua natureza e dos seus atributos. E ali no desconhecimento dele, na ignorância desse filósofo, ele fez essa comparação infeliz. Mas o homem foi feito livre para escolher. Por isso, nós temos a fé. Porque as Escrituras dizem que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso nós vamos ver adiante. O que significa por meio da fé? Você diz assim, eu fui ao litoral paulista e saí, se não me engano, de Santos para o Guarujá, né? E fui através, como é que se fala? Eu percorri esse caminho por meio de um ônibus, por meio de um carro, por meio de um barco, né? Então, o percurso que você fez de Santos até o Guarujá foi através de um veículo. Assim também, o plano de salvação, a graça foi dada de graça, pois o nome é esse, graça é algo dado, é algo que não se compra. Então, Deus deu a graça, que é o quê? A salvação, o perdão, para que o homem se reconciliasse com ele, por meio da fé. Jesus deu sua vida porque o homem não poderia ser comprado de outra forma, a não ser pelo perdão de Deus através de Jesus. Mas isso acontece quando você, como ser humano, diz, eu aceito. Enquanto você diz, eu aceito, você não recebe essa graça. Ela não lhe é concedida, embora
ela esteja disponível. Isso eu estou dizendo por quê? Porque também o pecado foi cometido por plena liberdade do homem de escolha. Quando Deus disse, não coma da árvore, ele não fechou a boca do homem, ele não colocou uma cerca em volta da árvore, ele não botou um anjo com uma espada para furar o homem caso ele tentasse tomar da árvore, do fruto. A árvore foi colocada livremente, com a possibilidade do homem escolher tomar dela ou obedecer a Deus. Isso se chama fé. É aquilo que você crê que Deus disse que irá acontecer. Então Deus disse, no dia que dela você comer, você vai morrer. E o homem foi lá e tomou livremente da árvore e fez uma escolha. E então toda a humanidade descendente de Adão passou a morrer. Então, homens como o Leandro Carnal, que tem muito conhecimento, infelizmente não tem a revelação do plano divino, de quem é Deus. Por isso, os homens, assim como ele, cometem tantos erros e não se aproximam de Deus para receber o perdão, porque acreditam que a sua intelectualidade, que o seu conhecimento são suficientes para eles, de alguma maneira, andarem pelo mundo ou viverem suas vidas sem um propósito verdadeiro e divino, como esse do plano de salvação que Deus coloca para nós, ok? Então, ele não entende esse plano, porque Deus deu liberdade ao homem para escolher, e não entende também que o pecado é algo pré-existente. O primeiro pecado não foi o pecado de Adão. O pecado surgiu com a desobediência de Satanás no céu. E isso acontece anteriormente da queda do homem no Éden. Vamos ver a origem do pecado nos céus. O pecado teve início, então, com a rebelião de Satanás, um querubim ungido que desejou ser igual a Deus. Em Isaías 14, 12, 14, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja, um anjo livre, um querubim livre, com plena escolha. Como eu disse, Deus é um Deus de liberdade, não um Deus que aprisiona suas criaturas. Achou capaz de se assentar no trono do governo de Deus, para governar sobre todo o universo. Em Ezequiel 28, 15, 17, diz assim, fala sobre a perfeição original de Lúcifer e sua corrupção pelo orgulho e as consequências e a consequente expulsão dele. Como caíste, ó estrela da alva. Então, Jesus diz, num determinado momento, eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, Ezequiel 28 diz assim. Ezequiel 28. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então, Lúcifer, Satanás, foi um querubim criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele teve um desejo maligno de tomar o lugar de Deus. Então diz, na multiplicação do teu comércio aqui tem o sentido de que ele fez um plano, e aí ele instituiu, ele divulgou esse plano para os demais anjos, tentando negociar, por isso o comércio, com os anjos, uma rebelião no céu. E encheram teu interior de violência e pecaste, por isso eu te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então, ele tinha um alto posto,
o qual lhe foi tirado por causa da rebelião que ele promoveu no céu. Então, a queda da humanidade aconteceu assim. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido, da ordem que Deus havia dado que não fizessem. Então, Satanás, por meio da sua acusação, ele passou a se tornar, ele foi lançado na terra também junto com o homem, e aí então ele passou a dominar a morte e o inferno. Por quê? Porque ele é aquele que nos acusa diante de Deus. Deus não vence Satanás por força, por espada, por lança, mas ele vence com a verdade. Então, o homem precisa crer em Deus para que ele então tome Cristo como a verdade e ele possa vencer a acusação de Satanás que ele faz contra nós. Gênesis 3, de 1 a 6, diz assim: a serpente, Satanás, enganou Eva, levando-a a duvidar da palavra de Deus e comer do fruto junto com Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Isso é, todos pecaram. Romanos 5,12. Então o pecado ele traz essa separação entre Deus e a humanidade, fazendo com que o homem fique nos laços do inferno, no laço da condenação, longe da presença de Deus. E morra, Então essa vontade do nosso adversário, pois ele enganou a Eva para que ela também caísse, como ele caiu na desobediência. Então, provocando essa morte espiritual, e física nas nossas vidas. Então, somente pela obra redentora de Cristo que esta separação pode ser restaurada. Então, Deus vem nos convencer da condenação eterna e do juízo de Deus. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque Cristo é o único Filho de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus. E vejam que aqui em João 3,18 nós temos aqui o atributo da fé. Veja, quem crê, ou seja, é necessário que creiamos em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa redenção. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, o pecado trouxe isso. Então, a salvação, Cristo vem nos libertar da condenação eterna, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, sois salvos pela graça, por meio, através do veículo. O veículo que nos faz alcançar a graça é a fé, mas debaixo da graça. E da ira. Então, o Espírito Santo vem, como Jesus disse, quando ele vier, ele vos convencerá, vos ensinará, me glorificará, vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Que coisas? As Escrituras, aquilo que está na Bíblia, nas Escrituras. E vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, que é o que eu estou dizendo aqui agora. Da condenação eterna, porque ele diz, do pecado, porque não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, o enganador, já está julgado. Quando ele entrou na terra, quando Deus jogou ele na terra, o tempo dele já está correndo. Por isso a terra tem tempo. Isso é outra história que nós vamos abordar outro dia. Mas ele passou a ser contado o seu tempo. Por isso que Satanás, quando se dobra diante de Cristo, diz: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Porque não era chegado o tempo da aniquilação dele. Então o tempo está aqui sendo contado para Satanás. E ele quer condenar o máximo de pessoas possíveis. Então, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque o príncipe desse mundo está julgado, e do juízo, porque o tempo já está findado, da ira vindoura. Então, diz assim, em Tessalonicenses, diz, e esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10. E esse papel é o do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, para que ele, crendo em Cristo, seja perdoado. Mas como Deus nos perdoa? Deus não perdoa o pecado ignorando a sua gravidade. A prova é que nós vamos morrer, mas através de um sacrifício perfeito, e suficiente, que é a morte de Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, que era a ordem de Deus, que nós derramássemos o sangue da aliança, o sangue do Cordeiro, para que os pecados do povo fossem perdoados. Se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento. Então Deus exige justiça, e essa justiça foi plenamente satisfeita em Cristo, um homem por um homem. Ou seja, Adão, o homem imperfeito, um só pecou, e um só homem também remove o pecado do homem. Então, haveriam que existir um pagamento equivalente. Por isso que Deus precisou vir em forma humana, para que ele pudesse pagar um preço justo, um ser humano por outro. Então, ele precisou que Jesus viesse em forma humana. Deus viesse perdoar o pecado do homem na equivalência de um ser humano. Então, nós conseguimos entender por que nós estamos estudando o Ave Sefo, o nosso acróstico. Arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé e oração. Porque se eu sou perdoado, e se Deus me salvou pela graça, pela graça, por meio da fé, e eu creio, se eu creio em Jesus, recebi o Espírito Santo, fui batizado, estou salvo, por que eu ainda sofro? É essa a nossa tão grande incógnita, mas é muito fácil de entender, porque eu não nasci perdoado, eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu não sou filho de Deus, eu nasci em pecado, eu fui adotado por Cristo Jesus, Meu corpo não é de um filho de Deus, eu não nasci como Jesus, não nasci pelo Espírito Santo, eu nasci da união homem e mulher, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Então, até que eu seja transformado, até que Jesus volte e eu receba um novo corpo, eu vou viver com depressão, com infarto, com doenças, com medo, com ansiedade, com dores, com traumas, com insegurança, com fome, com sede, com dúvidas, assim como Jesus, em forma humana, passou todos esses sofrimentos. Então, até que nós terminemos a nossa caminhada, nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus, buscando a Deus, vivendo como comunhão, como igreja e aprendendo as Escrituras para que nós possamos nos livrar desse mundo pecaminoso, porque ele nos vai engolir se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus e a comunhão dos irmãos, e vivamos em santidade. Então, eu preciso receber um novo corpo, um corpo glorificado, que não é mais carne e sangue, mas um corpo eterno, um corpo de glória, e para que eu possa, então, viver para sempre com Deus. A palavra diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, falando de Jesus, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, por ele ter sido açoitado, espancado, crucificado e morrido por nós, nós fomos sarados, ou seja, o nosso pecado foi perdoado diante de Deus. E até mesmo, claro, as nossas doenças físicas são saradas. Quantos milagres nós temos no nosso meio? Nós não estou dizendo aqui que todas as pessoas têm que andar em depressão, com problemas psicológicos e traumas. Não, o Senhor nos sara e nós vivemos uma vida
renovada, uma vida de esperança, né? Uma vida de júbilo, de alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. Mas isso não nos isenta de sofrimentos. Há pessoas que creem que quando aceitam Cristo Jesus, que ao serem salvas, elas não podem ficar doentes, elas não podem ter problemas financeiros, né? Isso é um ledo engano e muitas pessoas têm sofrido por causa disso, por desconhecerem que a parte da nossa vida cristã passa por sofrimentos, sim, assim como todos os servos de Deus em toda a Escritura, em toda a história, passaram por sofrimentos. As Escrituras dizem mais: aquele, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, Jesus veio, mas ele não veio como Deus pleno, ele veio como humano. E ele se fez pecado, ou seja, ele tomou o nosso pecado e a nossa culpa sobre as suas costas. Ele assumiu o nosso pecado. Ele não tinha pecado nele, ele tomou o meu e o seu pecado nas suas costas. Ele pagou pelos nossos pecados, porque ele era sem culpa. E é muito importante a gente entender isso. Por isso eu quero falar aqui agora sobre a ideia distorcida que muitos têm de que Jesus pecou, que ele poderia pecar, né? Que porque ele estava num corpo humano, ele poderia pecar. Então eu quero desconstruir essa ideia, esse entendimento que muitos têm sobre isso, né? É uma dúvida que passa pela cabeça de muitos. Como ele estava num corpo humano, ele poderia escorregar e pecar. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo na internet aí que se Jesus estivesse no céu com Adão, né? Se ele estivesse com Adão, ele poderia ter pecado também. Isso é um engano teológico absurdo, né? Porque desconhecem alguns princípios básicos da divindade. Então, Jesus poderia ter pecado? Ele estava sujeito ao pecado? Essa ideia de que Jesus estaria sujeito ao pecado é um erro hermenêutico grave. Ele ignora as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã e da verdade bíblica que Deus nos comunica, né? Essa impecabilidade de Cristo, a impossibilidade dele pecar, né? E há muitos comentários que refutam essa especulação, né? E ela segue aqui, eu fiz uma análise de 3 linhas principais. Então, o primeiro é o erro cristológico, é a negação da impecabilidade de Cristo. Então, essas pessoas elas argumentam que por ter Jesus ter assumido a natureza humana, o verbo ter se tornado carne, Jesus teria herdado a possibilidade de pecar. Mas isso é impossível. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,19 que ele era o cordeiro sem mácula. E em 1 João 3,5 diz, e que nele não havia pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Ele sentiu fome, sede, sono, cansaço. Mas todas essas coisas sem pecado, né? Em Hebreus 4,15 diz assim, isso mostra que ele experimentou tentações extremas, mas ele possuía uma natureza, não possuía a natureza de Adão, porque Jesus não foi criado a partir da união homem e mulher, mas ele foi criado por Deus, assim como o homem do barro. O primeiro homem do barro foi criado a partir do barro justamente para Deus mostrar a natureza de Cristo, que é Deus moldou o homem do barro e soprou dentro dele o Espírito Santo. Não houve uma união macho e fêmea. Então, essa figura de Adão criado do barro aponta para Cristo, para o homem perfeito. Mas esse primeiro homem, Adão, ele cai, porque ele não era Deus. Ele era imagem e semelhança, mas não o próprio Deus. Então, lá na frente, Jesus vem também no ventre de uma mulher sem a união de José, sem a união humana. Então, ele é o único filho de Deus, o unigênito, como nós lemos aqui agora.
o unigênito, a única vez que Deus se tornou um ser humano. E ele também é o primogênito, ou seja, a primeira vez que Deus se tornou em forma humana. Ok? Então ele é o Cordeiro sem mácula e nele não havia pecado, né? Não havia nele a natureza de Adão. Então, quem já não assistiu aquele filme Avatar, né? Avatar é uma palavra hindu que aponta para um ser supremo, imortal, que se transforma em um personagem, né? Então, é a manifestação corporal de um ser superpoderoso nessa religião hindu. Então, você vê que essa própria palavra avatar é usada hoje na tecnologia para transmitir aquela figurinha que você escolhe, que te representa. Aquele carinha lá na internet que te representa, uma figurinha, né? E nos jogos de videogame também. Quando você joga um videogame, eu continuo sendo o Alan, mas lá na tela tem um robozinho que me representa. Agora, o fato de eu ser representado por aquele robozinho não significa que eu tenha perdido a minha identidade. Eu continuo sendo Alan com as minhas potencialidades, com a minha natureza, com o meu caráter, mas eu estou ali sendo representado por aquela figura. Assim como o filme Avatar, quem assistiu, a pessoa entra numa máquina e aí lá no outro universo ela é representada por aquele ser todo estranho, azul lá, não é? Assim foi Deus. Quando o Verbo se tornou carne, quando ele entrou, foi gerado, foi encarnado, não gerado, porque Deus não pode ser gerado. Ele não tem começo nem fim, né? Deus não tem tempo, então ele não tem nem geração nem término. Quando ele se encarnou no corpo de Jesus, ele não deixou de ser Deus. Então, o que as pessoas não entendem é isso. Deus continuou com sua santidade, com seu poder, com sua plena divindade no corpo humano de Jesus. Então, Cristo, ele é Deus. Então, a representação do avatar, você não deixa de ser quem você é quando você joga um videogame. Apenas você usa o personagem. Assim também Jesus encarnou na forma humana, mas ele não deixou sua natureza santa e pura, porque ele se tornou humano. A segunda coisa é o erro da incompreensão da união hipostática, né? Essa especulação de que Jesus poderia pecar ignora essa união indissolúvel entre Deus, o Verbo, e o homem Jesus, né? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. A prova disso é que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num corpo imortal, num corpo eterno, num corpo glorificado. E Jesus está nessa condição no trono agora, nesse exato momento. Ele está lá com os furos nas suas mãos e nos seus pés e no seu lado, provando que o corpo que ele agora herda como verbo divino no céu continua o mesmo corpo que ele tinha quando ele encarnou. É maravilhoso isso, né? Então, ele é uma pessoa só. Agora, Deus em forma num corpo eterno, num corpo imortal, num corpo glorificado. A Bíblia diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, do início do século, né? Do princípio. E isso está escrito em Tito 1, versículo 2. Deus, ele não pode mentir. Deus não pode pecar. Então, Jesus não poderia pecar também. Em Hebreus 6,18 diz sobre Deus jurando a Abraão sobre promessa e juramento, para que, diz assim, para que por duas coisas imutáveis. Que coisas imutáveis são essas? Nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós os que pomos o nosso refúgio e temos a esperança proposta. Que proposta? Deus fez uma promessa a Abraão, que daria a ele uma grande nação,
Que nação é essa? Nós. Nós somos os filhos da fé por meio de Abraão, né? E sobre juramento. A Bíblia diz que ele, não tendo alguém maior do que ele, Deus, né, sobre quem jurar, ele jurou por si mesmo. Ele foi a aliança de juramento para que Abraão pudesse confiar que ele não podia mentir. Então, assim como Deus não pode mentir, Jesus é Deus, ele não pode mentir, portanto não pode pecar. Deus não pode cometer pecados. Seria um absurdo. O Deus que criou a fé para que o homem obedecesse e vivesse em santidade, em obediência, em vida, e o pecado, que era a desobediência e que herdasse a morte. Esse mesmo Deus estar sujeito ao pecado. Isso é uma incoerência muito grande. Então, alguns tentam dizer que pela sua humanidade ele poderia pecar, né, separadamente da sua divindade. E eu acabei de provar que não, porque ele está, e quando ele encarnou, ele tomou um corpo. E ele não saiu desse corpo quando ele morreu. Ele ressuscitou. Ele continua no mesmo corpo que ele assumiu quando ele encarnou, a pessoa de Cristo. Então, se Deus pudesse pecar, ele não seria apto para nos substituir, né? Deus haveria tido feito um planejamento de uma obra falível e não uma obra divina e soberana. O terceiro erro de interpretação está na tentação do deserto, por exemplo. Alguns usam a tentação de Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, como argumento de que ele poderia pecar. Mas isso falha em entender qual o propósito da tentação. O propósito da tentação era demonstrar sua vitória sobre o pecado e não a sua fraqueza sobre o pecado, né? Não testar Jesus como se tivesse uma dúvida de que ele poderia cair na conversa do diabo. Ou seja, Deus, o Verbo, né, ali na pessoa de Cristo Jesus, ser ludibriado pela sua própria criatura, que era Satanás. Isso é um absurdo, né? Então Satanás tentou induzi-lo, mas Jesus nunca teve, né, internamente, ou esteve inclinado a se vender para a proposta de Satanás. Agora eu faço uma pergunta para você. No momento da tentação, Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães? A resposta de muitas pessoas é sim, poderia. Mas isso vai totalmente de encontro com a palavra em Filipenses 2, do versículo 5 e o versículo 6 e 7. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo sem nenhuma reputação, não tomando sobre si, né, nenhum privilégio, mas assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. O que o Filipenses está dizendo aqui? Que Paulo está dizendo? Que Jesus, embora fosse Deus, não arrogou para si, não tomou nenhum poder divino. Pois se ele tomasse algum poder divino, ele não poderia morrer em pé de igualdade conosco. Ele não poderia ser um sacrifício agradável a Deus que representasse a nossa fraqueza. Se ele transformasse as pedras em pães, Satanás diria assim: mas assim também é fácil. E assim como transformar as pedras em pães invalidaria o seu sacrifício, ele poderia invalidar também os pregos, a coroa de espinhos, os açoites. Ele poderia fingir. Ele poderia dizer: deixe que me açoitem, eu vou fingir que está doendo. Ai. Quando pregassem os pregos no braço dele, ele gritaria de dor fingindo, mas ele estaria mentindo, estaria enganando a humanidade, enganando Satanás, dizendo que estaria sentindo dor. Mas não, Jesus suportou todo tipo de afronta, toda a dor que nós seres humanos experimentamos. Então, por essa razão, ele não poderia usar poderes divinos para ter essa vitória contra Satanás. Por isso que eu digo que Deus não vence Satanás com poderes de Deus.
Jesus vence Satanás com poderes humanos, pela sua divindade humana, obedecendo em tudo ao Pai. E esse é o modelo que ele quer imprimir em nós, que nós sejamos figuras dele, sejamos espelho, imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz lá no batismo de João para Jesus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando nós espelhamos a Cristo, quando nós imitamos a Cristo, recebemos o seu sacrifício, recebemos o Espírito Santo e somos tornados novas criaturas, nós então nos tornamos filhos de Deus. Então Deus olha para nós por meio de Jesus, do Espírito Santo que nos regenera e diz: o Alan é meu filho amado, em quem me comprazo. A Maria é a minha filha amada, em quem me comprazo. O José é um filho amado, em quem me comprazo. Porque aí então nós somos regenerados, somos novas criaturas, ainda que estejamos nesse corpo mortal, que precisa morrer. Porque se a semente não morre, ela não cria a árvore. Então a semente precisa morrer. Paulo explica isso. Ele diz: como será o corpo glorificado? Ora, quando a semente, você olha para a semente, você não consegue ver a árvore. Você sabe que aquela árvore é de manga, mas você olha para a semente, você não vê a árvore. Mas quando ela é jogada no solo, quando ela morre, então você pode ver a árvore, porque a árvore se manifesta. Assim somos nós também. Quando esse corpo se desfizer, nós receberemos um corpo exatamente igual ao que Jesus recebeu, um corpo glorificado. Ok? Então, a ideia de que Jesus poderia pecar compromete totalmente o plano de salvação. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele não poderia pecar, ok? Então ele vem como homem perfeito, nos dando a plena redenção, o pleno pagamento pelas nossas vidas. Amém? Então que você nesse dia, que você nesse domingo, você possa verdadeiramente compreender quão duro foi, quão caro foi o pagamento que Deus deu pela sua vida. Não foi a vida de qualquer pessoa, não foi a minha vida no seu lugar. Porque se eu morrer no seu lugar, seremos dois condenados. O Alan pecador e você que me ouve, pecador também. Mas foi a vida de Deus encarnado. Ele se tornou humilde, servo, escravo, para atender a necessidade de vida que você tinha, para que você fosse feliz, para que você fosse pleno, realizado, para que você fosse comprado para Deus e agora pudesse entrar no reino dele em santidade, poder ser regenerado e viver para sempre com ele. Se nós rejeitarmos esse sacrifício, rejeitarmos essa redenção e esse pagamento, já não resta mais nenhum pagamento pela nossa vida e pelo nosso pecado. E o nosso destino será viver eternamente longe de Deus. Então que você, nesse momento, possa voltar, fazer uma nova aliança, né? Declarar novamente: Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu. E você que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, que você faça essa confissão, que você entregue a sua vida plenamente para Deus. Veja que há muitos homens, muitas pessoas sendo condenadas nesses dias. Nós temos aí um período de festas religiosas, né? O carnaval é uma festa religiosa e as pessoas estão aí se entregando a toda sorte de pecados, de práticas que afrontam verdadeiramente o plano que Deus tem de redenção do homem. Os homens vêm blasfemando, vêm atacando a própria cruz, atacando pedra na cruz que os poderia salvar, desprezando, blasfemando do nome de Deus. Parece que a humanidade toda será salva, mas isso não é verdade. A fé, a salvação, a graça de Deus vem por meio dessa fé, de crer nesse Cristo que pagou pelos nossos pecados e que nos deu a plena santidade para que nós pudéssemos ser verdadeiramente reconciliados com o Pai. Veja que, por causa do pecado de Adão, uma simples desobediência, Adão se separou de Deus. Que dirá as práticas que os homens têm executado nos dias de hoje? São práticas abomináveis.
muito mais sérias do que somente a desobediência do Éden, que nós podemos fazer uma comparação, embora para Deus não existe diferença de pecados. Mas o que eu quero dizer é que são afrontas deliberadas. Os homens têm afrontado a Deus deliberadamente, propositalmente. Isso faz uma grande diferença, porque quando nós tropeçamos é um erro de percurso, né? Uma fatalidade. Mas quando nós praticamos deliberadamente, nós estamos escolhendo sermos separados de Deus e perdermos tão grande salvação e o amor com que Ele entregou a sua vida por nós. Amém? Vamos orar então? Pai querido, te dou graças por esse domingo, por esse dia, que embora nós não estejamos perto dos nossos irmãos, abraçados com eles, comungando com eles, nós estamos em coração, em espírito, né? Em mente e em espírito, perto de todos. Aqui, glorificando o teu nome por meio dessa palavra, levando o conhecimento da tua salvação, o teu plano tão maravilhoso, redentor, que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus. Assim nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Alcança vidas, Senhor, resgata, toca nos corações nesse dia, para que as pessoas possam se entregar sua vida ao Senhor, porque não há dois caminhos, há um só caminho, que é o caminho da vida, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então veja, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos dá a reconciliação com o Pai. O outro caminho é o caminho de distanciamento, de perdição. Então que você receba ele na sua vida ainda hoje. O Espírito Santo diz, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.